Hoje é sexta-feira da primeira semana da Páscoa e o Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Adquirimos a fé pelos ouvidos, ouvindo as palavras de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está ao nosso lado. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois dessas coisas, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, aquele de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e subiram no barco, mas nessa noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus lhe disse: joguem a rede ao lado direito da barca e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora por causa do grande número de peixes que pegaram. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou na água. Os outros discípulos chegaram com o barco que não estava longe da margem, uns 100 metros apenas. Vinham trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram em terra, viram um peixe na brasa e pão. Jesus lhes disse: tragam alguns peixes que vocês acabam de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos após ter ressuscitado dentre os mortos. Palavra de vida eterna. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Jesus, novamente, aparecendo aos discípulos, ressuscitado. E os discípulos ainda não reconheceram Jesus, certamente devido à distância que estava entre o barco e a margem. Entre o barco e a margem. Mas o discípulo que ele mais amava, certamente João, o reconhece ao Mestre, ao Senhor, e Pedro imediatamente veste as roupas, porque estava nu, estava trabalhando, pula e vai ao seu encontro. E mais uma vez, Jesus pede o que comer. Quando eles chegam até a margem, já tem pão e tem peixe. Então é como se Jesus estivesse dizendo: sou eu mesmo. Vejam, comam, um fantasma não come.
Estamos diante de Jesus ressuscitado. A terceira vez que Jesus aparece para os discípulos após sua ressurreição. E devido à distância entre a margem e o barco, a margem do mar e o barco, os discípulos não reconhecem Jesus. Somente o discípulo que ele mais amava, certamente João, o reconhece. Quando ele grita que é o Senhor, Pedro imediatamente veste as roupas, porque estava nu, se atira na água e vai ao seu encontro. Nos atiremos nas águas da vida e vamos ao encontro do Mestre que nos chama. Esse período pascal é um período em que nós devemos nos aproximar mais. É um período em que nós devemos nos aproximar do Cristo presente no outro, presente naquele que sofre, pelo nosso testemunho, pelo testemunho verdadeiro que nós temos da Sagrada Escritura, que Cristo realmente ressuscitou. E Jesus novamente mostra que ele não é um fantasma e ele não é uma ilusão. De que forma ele faz isso? Pedindo algo para comer. Vamos, Pedro, traga o peixe, vamos assar o peixe. Quando eles chegam à margem, já tem pão e já tem peixe assado. E Jesus novamente dizendo, sou eu mesmo. E aí os discípulos, talvez pelo medo, pela confusão, não conseguem reconhecê-lo, mas se aproximam e aí passam a conviver novamente com o Mestre ressuscitado. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Jesus come com eles. Jesus conversa com eles. Que Deus nos abençoe nesta Santa Páscoa, nos faça entender o mistério da ressurreição e nos ajude a ressuscitar com Cristo nesta vida, nos preparando para o reino futuro, o reino de Deus. E que ele aconteça aqui, que ele comece a acontecer aqui na terra. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.